do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Como astros do mundo vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclamais, quais astros luzentes no mundo brilhais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uva de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 8º domingo do tempo comum. Daremos uma pausa depois da terça-feira. Concluiremos este tempo, esta primeira parte do tempo comum e iremos logo em seguida para o tempo da quaresma. Quarta-feira iniciaremos esse tempo da quaresma e nele nós somos convidados a nos converter para um sinal novo na vida da comunidade. E voltaremos depois, lá depois da festa de Pentecostes. Então passaremos o tempo da quaresma, depois o tempo da Páscoa, concluiremos com a festa de Pentecostes, e aí voltaremos ao tempo comum lá na 9ª semana. A 8ª semana fica só estes 3 dias. Depois, iremos da 9ª semana até a 34ª semana, encerrando com a festa de Cristo Rei, e depois iniciaremos o novo ano. Então é o ciclo que nós vamos passando. Quarta-feira a gente muda tudo, a liturgia muda, a cor litúrgica também muda, e o nosso comportamento na igreja também. Depois faremos algumas orientações. Mas vamos então à liturgia de hoje, extremamente interessante. Nós estamos ainda
na continuação do Sermão da Planície. Na semana passada, na semana retrasada, nós tivemos o texto das bem-aventuranças. Jesus nos mostrou como devem ser os bem-aventurados. No domingo passado, ele nos fez um convite um pouquinho meio complicado para nós, que era para amar os nossos inimigos, rezar por quem nos odeiam e estar sempre atentos para fazer o bem, independente de quem quer que seja. Hoje, ele faz de novo um novo convite, mas aí nós vamos tratar um pouquinho desse convite um pouco lá na frente. Nós vamos começar com a segunda leitura de hoje, depois passaremos na primeira leitura e no Evangelho. Na segunda leitura de hoje, diz o seguinte para nós: cada um de vós empenhe-se para fazer as obras do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão, mas sempre no Senhor. Às vezes as pessoas reclamam: olha, eu estou cansado, trabalhei demais, tem muitas coisas que eu já fiz. Ou começa a reclamar: não tem mais jeito. Reclama da questão da saúde, reclama de tudo. Olha, nada na vida nossa é em vão. Tudo que nós fazemos é no sinal deste Deus rico em misericórdia que nos acolhe. Então nós temos que fazer tudo pensando no bem. Quem vai fazer as coisas pensando no mal, não vai dar certo. Mas precisamos fazer as coisas projetando sempre o bem. É este que deve prevalecer acima de tudo. E ele então, o texto da segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, vai nos mostrando justamente isso. Dentro de nós temos o ser corruptível, que é esta casca, nós somos humanos, corruptos, né? Às vezes a gente pensa que corruptos é só aqueles lá que estão aí no poder, mas não. Somos corruptos, nós precisamos cuidar. Quando você, porventura, vai em algum lugar, tem uma fila grande, e você tem um conhecido um pouquinho na frente, na sua frente, e você então vai com ele e pede assim: ó, fulano, paga esta conta para mim. Você está sendo corrupto, você está sendo injusto com aqueles que estão ali em pé. Ah, mas eu não fiz nada demais. Fez, porque os outros estão esperando, você também deveria esperar a sua vez. Mas, no entanto, se tiver alguém, os dois estão sendo corruptos. Aquele que aceita fazer estas coisas para você e você, que então pede para que seja feito. Isso, nós somos humanos. Nesta questão da nossa humanidade, nós devemos trabalhar tudo isso. Mas ele diz também, mesmo assim, nós devemos buscar este sinal do ser imortal que também está dentro de nós. A morte, ela vem no mundo como sinal do pecado do primeiro Adão, e ela vem. No segundo Adão, que é o próprio Cristo, a morte ela já não tem mais esta força. Ainda nós precisamos trabalhar muito as nossas vidas, porque nós nos colocamos assim, esta questão da morte como fim. A morte não é o fim, é uma passagem que nós temos aqui na terra e nós devemos ir encontrar-se com o Senhor. Mas alguns vivem tão desesperados, com medo da morte, que esquecem de viver. Então nós precisamos aprender a vida acima de tudo. Nós precisamos colocar a vida acima de tudo. Depois, então, o texto vem: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o seu agulhão? O agulhão da morte é o pecado. O pecado que veio como sinal. Agora a morte já não tem mais este sinal, porque Cristo ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou. Então este deve ser o sinal nosso de cada dia, e nós precisamos justamente entender aquilo que é apresentado a cada um de nós. Portanto, em Jesus não tem mais a derrota da morte, e sim a vitória. Portanto, devemos ser firmes e inabaláveis, mesmo diante das tristezas e das dores que nós vamos passando, mas sempre na firmeza e na confiança plena que o Senhor está sempre conosco, e Ele nos dará força para vencer, nos dará as forças para vencermos os tormentos da maldade
que porventura pode aparecer. A primeira leitura de hoje diz o seguinte: vocês sabem que a gente usa a peneira para separar a coisa boa da coisa ruim. Quando a gente já cessa e fica só aqueles farelos, então nós vamos jogar fora, que aquilo não presta, não serve para nada. Ele diz o seguinte: olha, nós também devemos agir assim. Nunca julgue alguém pela aparência. E às vezes a gente tem a mania de julgar as pessoas pela aparência. Isso é perigoso. Ou então porque alguém diz assim: olha, meu sangue não bateu com o sangue de fulano. Não gosto de fulano de jeito nenhum. Fulano parece ser metido. Parece ser. Você nem sabe se é. Parece ser metido, orgulhoso, não sei o quê. Vai trazendo um monte de coisa. Olha, cuidado com os pré-julgamentos que nós vamos fazendo das pessoas. E o texto diz justamente: olha, quando você for julgar alguém, conheça primeiro a pessoa. Conheça a pessoa, para que você possa então entender. Às vezes você vê uma pessoa toda arrumada, empetecada, né? Aí você vai conversar, não sai nada, né? Não tem nada, não tem conteúdo nenhum, isso é ruim também, né? Então ele diz: olha, é preciso você conhecer. E diz que a gente conhece o homem pelas palavras que ele diz. Agora, muito cuidado, que tem uns que são espertos, usa muito das palavras para poder enganar. Discursos às vezes vazios. A gente diz que usa a verborragia para poder então enganar as pessoas, né? Então usa verbos bonitos, emprega cada coisa, mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. Então aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Se não for assim, não adianta. Então ele diz: olha, muito cuidado, tenha atenção com esses discursos bonitinhos, bem elaborados, ou então aquele que vai conversar com você dando a chorar. Tem uns que fazem uma cara de piedade, um monte de coisa. Então, abra o olho de vocês. Nem tudo é verdade neste mundo onde as pessoas vão direcionando. Ele diz o seguinte: então, preste bastante atenção. Assim como o forno prova o vaso do oleiro, assim devemos ser nós também. Assim o homem é provado nas suas conversas. Não sei se vocês já viram que às vezes as pessoas assim, começam a conversar com você, conta uma história aqui. Aí daqui um pouco, conta essa história com outros elementos. Aí mais para frente, conta a mesma história com outros elementos. Olha assim, ou você é coerente naquilo que você fala, então é melhor você não abrir a boca para não falar bobagem. Então é necessário que você tenha um cuidado, uma atenção naquilo que você fala, no seu discurso. O seu discurso tem que ser coerente. Mas sabemos que nem todo mundo é coerente naquilo que fala e naquilo que faz. Então há necessidade de termos um cuidado e uma atenção muito grande dentro disso aí. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Às vezes a gente media, não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás a gente dizia assim: quem é fulano? Aí você dizia: é filho de fulano e de fulano. Pronto, então é uma ótima pessoa. Olhando pelos pais, aparentemente a gente julgava os filhos. Hoje não pode ser assim. Os pais podem ser pessoas íntegras, boas, mas a gente não sabe como vai sair os filhos. Nem sempre é aquela atenção e o cuidado dos pais que vai dizer quem são os filhos. Muitas vezes os filhos são mal criados pelo mundo. Deixam de escutar os pais e passam a escutar o mundo, e aí vai causando determinados problemas. Há pessoas influenciáveis pelos outros que estão ali. Então nós precisamos cuidar. Não podemos mais medir a árvore pelo fruto, né? Não podemos medir os filhos, nem sempre dá para poder medir os filhos pelos pais. Às vezes você tem lá um pai bondoso, compassivo, misericordioso, juntamente com a mãe, e o filho é danado. Ou então o contrário, os filhos tranquilos, serenos, e os pais um terror. Então não podemos medir mais assim. Mas mesmo assim ele diz, é bom olhar, é bom ver a questão da origem. E apresenta ainda, não elogie ninguém antes de ouvi-lo falar. Antes de conhecer as pessoas, cuidado com os elogios.
porque você pode simplesmente enganar. Eu me lembro que quando nós somos transferidos de paróquia, mas vocês não se preocupem que eu não vou agora não, tá? Porque eu não posso falar nada disso que o povo já se assusta. Então, quando somos transferidos, o povo começa com agonia, querendo saber quem nós somos, o que é que nós gostamos, o que é que nós fazemos, de que lado nós somos, de que grupo nós pertencemos. É uma confusão danada, né? Quando eu fui transferido para Itapetinga, então na época estava tendo a ordenação de Dom Zanoni. Então eu estava responsável pela ordenação de Dom Zanoni na parte litúrgica. Então veio um senhor da paróquia que foi se apresentar para mim, né? E foi falando, eu sou fulano de tal, faço tal coisa. Eu falei, meu senhor, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber quem é o senhor? Eu estou com ordenação aqui, uma preocupação danada com essa ordenação. E eu lá vou saber quem é o senhor. Deixa quando eu chegar que a gente converse. Olha, depois eu me decepcionei muito com a questão da fala dele e da vivência. E às vezes fica preocupado. Quem é o padre que vem? Como é que é? Agora a pergunta é o bispo. Quem é esse bispo que vem? É bom ou é ruim? Eu não sei, deixa chegar. Quando chegar nós vamos saber se é bom ou se não é. Mas eu não sei, não conheço, não vai adiantar eu dizer para vocês se é ou não é. Mas é mais novo do que o senhor. Ótimo, que bom. Bom que tem mais tempo para poder viver, para poder assumir as coisas. Vai depender dele, né? Ele que tem que se virar para entrar no ritmo aqui do povo. Mas a gente não pode julgar. E nós somos terríveis, julgadores implacáveis diante das pessoas. E não podemos agir desse jeito. Então lembre sempre, antes de fazer comentário sobre qualquer pessoa, conheça. De vez em quando chegam para mim e falam assim, eu pensava que o senhor era bravo, mas quando eu passei a conversar, vi que não é nada disso. Olha que coisa boa, né? Mas tem uns que cortam a volta do padre com medo. Será que eu tenho essa cara de valente assim? Eu acho que não, né? Mas paciência, fazer o quê? A segunda leitura, na primeira leitura, então, a gente encerra justamente nesse sinal. Não elogie ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é na fala, preste bem atenção, pois é no falar que o homem se revela. Aí pronto, né? Aí você vai conhecendo. Mas você tem que ser esperto, porque tem uns que vão dando voltas, né? Vão trabalhando um pouco para poder enganar. Então é na fala que você vai conhecendo quem é a pessoa. Às vezes tem uns que a gente chama assim, fulano tem uma fala mansa, mas depois a gente vai conhecer, de manso não tem nada, né? Olha, fulano é tão bonzinho. Às vezes a gente fala isso, né? Fulano é bom, fulano, olha, e principalmente na igreja é uma pessoa que assim, está sempre disponível. Aí tem uns que falam assim, o Senhor não conhece fulano. Aí acaba com tudo, né? Não conhece. Fulano não é nada daquilo que ele aparenta na igreja. Lá fora é um terror. Aí assim, por isso que eu falo, cuidado com as asinhas de anjo, com as aurelinhas, né, com as carinhas, e lá fora vocês quebrarem tudo e se transformarem. Do mesmo jeito que é lá fora, tem que ser aqui dentro. Senão, não serve, não presta. Então é necessário que a gente tenha justamente essa conduta. A conduta tem que ser igual aqui e lá fora. A carinha de anjo, a carinha de santos aqui na igreja, tá bom. Mas essa carinha de santo e de anjo tem que ser lá fora também. Então não se esqueça disso. Depois vem o evangelho. A pergunta vem, porventura, pode um cego guiar outro cego? A depender da rua, não precisa nem ser cego, né? Basta as lâmpadas que não estão prontas, aí pronto, a gente arrebenta a cara sem precisar tá cego, né? Porque às vezes há toda essa situação. Então, pode um cego guiar outro cego? Não. Pode alguém que não tem um conhecimento, passar um conhecimento para outro? Piorou. Não pode, não tem jeito, né? Então é preciso a gente ter cuidado e ter atenção. Esta semana aconteceu algo inusitado e eu deixei a pessoa assim falar, né? Foi uma pessoa conversar comigo, veio me dar uma aula de teologia. E foi falando um monte de coisa. Eu falei, que coisa boa. Depois que ele terminou o discurso, eu falei, de onde é que tu tirou isso? Quem é o autor desta proeza que você está falando?
Porque eu passei 4 anos estudando teologia e não vi nenhum professor falando um trem desse. Cuidado com esse professor seu, que ele é doido, porque não pode fazer uma teologia desse jeito, né? Então a gente precisa ter cuidado. Cuidado, e principalmente com a internet da vida, que nem sempre traz as coisas boas ali. A gente tem que saber filtrar aquilo que está ali. Então é necessário para assumirmos de verdade aquilo que a igreja tem a partir de um conhecimento. Um cego não pode guiar outro cego, porque cairão os dois no buraco. Cuidado, né? Aí às vezes vem uma pessoa torta que só, então quer que o outro seja certo e vai lá ensinando. Cuidado, que às vezes isso não vai funcionar. Não é desse jeito. Depois ele diz, olha, o discípulo não é maior do que o mestre. Mas aí vem outra coisa interessante. Olha, como nós podemos julgar, e às vezes é um terror, né? Somos julgadores implacáveis. Às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. E aí a gente vai reproduzindo. Eu dizia para vocês, aí é bom, bem fácil vocês entenderem, o coitado do padre Samuel teve um acidente, aí me mataram, quebrei as pernas, quebrei os braços, o padre Jones quebrou os braços, quebrou as pernas. Por quê? Simplesmente porque foi um carro que se acidentou e nós que somos padres caímos todo mundo na coisa. Cuidado. Alguém falou e os outros foram atrás. Isso é um perigo, isso é um risco. E eu dizia aqui na missa, e se isso chega no ouvido de Dona Maria e seu Pedro, ainda bem que eu já mandei logo no início tudo o que tinha sido feito. Mas imagine os julgamentos que a gente faz. Às vezes a gente não conhece a pessoa e a gente entra nos julgamentos. Isso é ruim. Quando alguém falar alguma coisa com você, investigue primeiro. Vai saber direitinho como é que é. Aí às vezes não. Antes mesmo já começamos a falar. E às vezes sem saber. E uma das coisas que é terrível é que as pessoas não sabem pedir desculpas. Fala o que querem, mas não são capazes de reconhecer os erros, que é terrível, né? Quando você não reconhece que você errou. Às vezes alguns pedem umas falsas desculpas. Pede só na frente para dizer que está pedindo desculpa, mas depois as coisas ficam mais complicadas. Aí pronto. Nós precisamos ter uma atenção com relação a isso. Não somos juízes, não temos o direito de julgar ninguém. A notícia chegou, procure saber se é verdade, né? Procure saber de onde é que está surgindo isso e se temos esta condição de levar isto à frente ou não. E ele diz, olha, preste atenção, quando eu começo a olhar o defeito dos outros, eu esqueço dos meus defeitos. Começo a apontar os defeitos dos outros. Isso não dá, isso é impossível. Eu não posso estar fazendo isso. E na medida que você começa a julgar os outros, você dá a liberdade para que o outro também possa falar de você e falar mal. E é bom ter um certo cuidado, porque se você entra numa roda de fofoca, você dá todo o direito às pessoas de fofocarem. E aí é um terror, né? Aí é muitas coisas que vai acontecendo. E a gente precisa ter um cuidado. E aqui eu digo sempre, né? Vocês me desculpem, mas aqui o povo inventa e aumenta, que é pior ainda, né? Cria as histórias do Arco da Velha, que às vezes nem ela mesma acredita, e começa a falar mal das outras pessoas sem o conhecimento. Aí pronto, né? Uma pessoa se transforma porque o outro começa a falar mal dela. Cuidado, isso é ruim, isso é terrível, isso não ajuda em nada, destrói a vida, não constrói a vida, mas destrói. Então, o texto vai nos apresentando. Como é que você aponta os defeitos dos outros? Logicamente que você não vai gostar. Se você costuma falar mal de alguém, alguém fala mal de você, fica uma coisa feia, né? Um terror. Veja às vezes na casa como é difícil. Às vezes quando a casa tem alguns filhos, mais de um filho, e os filhos começam a brigar entre si. E aí começa a colocar o pai e a mãe contra a parede. Vai ficar do lado de quem? Quem é melhor? Eu ou fulano? Pronto, né? Só defende fulano. Eu tenho que ficar sofrendo. E o pai e a mãe às vezes ficam numa posição delicada, porque que posição o pai vai tomar? Que posição a mãe vai tomar? A mãe e o pai
é mãe e pai de todos. Mas às vezes a briga dos filhos, eles têm que intervir. Aí se fica do lado de um, o outro fica emburrado, com raiva, não quer falar mais nada. Né? Se fica do lado do outro, pronto, vira um inferno dentro de casa. A gente precisa ter um cuidado, uma atenção com relação a isso. Cuidado com a hipocrisia, né? Cuidado com a hipocrisia diante de tudo isso. Primeiro a gente precisa cuidar da gente mesmo, olhar para a gente, os meus defeitos. O que Jesus quer hoje é que antes de apontar os defeitos dos outros, olhemos para nós, para descobrirmos em nós os nossos defeitos, para que aí a gente tenha esta condição de ser conduzido. Encerro o texto dizendo, pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha que coisa forte, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se seu coração tem bondade, amor, respeito, entendimento, você vai falar coisas boas. Mas se seu coração é um coração rancoroso, maldoso, com tantas coisas ruins, não vai sair coisas boas. Cuidado para você não sofrer. Às vezes a gente vai pegando sofrimentos, né? Vai assim, e ficamos com raiva das pessoas, sem as pessoas nem saberem o porquê. Não faça isso. Isso só vai te prejudicar. Só vai criar problema para você. Não crie problema para o seu coração. Busque sempre o amor e a graça de Deus na vida para que seja transformada. Como é bom agradecermos ao Senhor. Diante de tudo da vida, agradeça sempre a Deus pelo dom da sua vida. Mesmo diante das suas dores, dos seus sofrimentos, agradeça a Deus, porque se Ele te deu, Ele sabe que você é capaz de vencê-los. Basta você ter coragem. Coragem e determinação para vencer os tormentos que a vida vai sendo apresentada a todos vocês. Em pé.